Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da Palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja por seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é o livro de Atos dos Apóstolos, o livro sagrado que nos descreve a vida, as ações dos apóstolos e da Igreja de Cristo. E entre tais ações, lá consta as ações apostólicas quando pregavam, suas pregações. Aleluias! Por isso, nos últimos vídeos, temos visto uma a uma tais pregações, a fim de conferir, aleluia, o que pregavam os apóstolos e demais obreiros e como o faziam. Aleluia, lá é possível entender, porque os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior aliança. De antemão, podemos te alertar, caro espectador, para quem eles citaram tais textos e por que o fizeram. E dessa forma,
poderemos entender porque eles pregaram em algumas de suas pregações textos da anterior escritura. Sim, os apóstolos e demais obreiros, quando se deparavam com judeus ou gentios que esperavam na lei e nos profetas, chamados de tementes, piedosos, prosélitos, diante destes é que apóstolos e demais obreiros citavam trechos da anterior escritura, apesar de a anterior aliança ter sido anulada. Sim, e por que o fizeram? Para que tais crentes na lei e nos profetas, judeus ou prosélitos, soubessem que cada promessa constante da lei, dos salmos e dos profetas se cumpriu fielmente em Jesus de Nazaré, o Cristo. Aleluia! Isso tem um significado ímpar, singular, decisivo, uma vez cumpridas tais promessas, uma vez cumpridas tais profecias, a lei, os salmos e os profetas se extinguiram. E isso é possível comprovar, aleluia, não somente em Mateus 5, mas também em Lucas 24. Por exemplo, em Mateus 5, o Senhor Jesus, aleluia, advertiu: não julgueis, não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Não vem para destruir a lei e os profetas, vem para cumprir. Porque, na verdade, nem o jota, nem o tio cairá da lei ou dos profetas sem que tudo seja cumprido. E deste modo, nesse mesmo sentido, em Lucas 24, ao ressuscitar diante dos seus apóstolos, o Senhor Jesus Cristo declarou: era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Portanto, caro espectador, eis aí a revelação apostólica. Apóstolos e demais obreiros, pregando a judeus ou gentios prosélitos, citaram textos da anterior aliança para que todos soubessem que tais textos se cumpriram em Jesus de Nazaré e assim soubessem que ele era o Cristo. E uma vez cumpridos tais textos, extinguiram-se a validade da lei, dos salmos e dos profetas. Aleluia, glória a Deus nas maiores alturas. Por isso que está escrito nos evangelhos, aleluia, a lei e os profetas duraram até João, vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino dos céus. Graças a Deus nas maiores alturas. Neste vídeo, vamos verificar mais uma pregação. Vamos examinar mais um anúncio, mais uma mensagem constante do livro de Atos dos Apóstolos, que confirmará, ratificará essa revelação apostólica. E essa pregação é, aleluias, a 23ª pregação do livro de Atos. E ela está em Atos capítulo 15, no verso 1 ao 12. É o primeiro concílio da igreja. É a primeira reunião da liderança da igreja primitiva. Relatada, aleluia, em Atos capítulo 15. E porque houve esse concílio, em que toda a liderança da igreja congregou para discutir certo tema, porque houve o anúncio da parte de uns judeus convertidos, fariseus convertidos, que estavam anunciando o quê? Que os gentios precisavam se circuncidar, guardar a lei para serem salvos. Atenção, caro espectador. Veja o nascedouro dessa mensagem que impõe aos gentios o dever de guardar a lei. Essa pregação não nasceu com os apóstolos, nasceu
como os fariseus que se converteram. Nasceu da mente e coração de pessoas que vieram da lei, mas que não tinham se libertado da lei nas suas mentes e corações. Pior, estavam querendo impor a lei, as suas obras, as suas práticas aos gentios. E diante dessa pregação que nasceu da boca, coração e mente de fariseus convertidos ao cristianismo, diante dessa mensagem, a igreja primitiva, a liderança da igreja primitiva se congrega. E eis que nessa oportunidade virá a luz, se manifestará grandes revelações. E diz assim, Atos capítulo 15, verso 1 ao 12. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam, eis aí uma pregação, aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Pessoas vindas de Jerusalém começaram a pregar a gentios para os quais São Paulo e São Barnabé ministravam, que eles, os gentios, precisavam se circuncidar e guardar a lei para ser salvos, São Paulo e São Barnabé se perturbaram, se afligiram com essa perturbação, com essa pregação, com esse ensino, e levaram o caso à liderança apostólica em Jerusalém, para debater essa questão. No verso 3, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Atenção! Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: atenção, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Veja, caro espectador, vem mais uma vez à tona a pregação que sustentava que os gentios precisavam se circuncidar e guardar a lei para serem salvos. Veio à tona isso, confirmou-se essa mensagem no meio do concílio. Verificaremos agora a reação dos apóstolos diante da manifestação desse ensino. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Essa questão não é banal, não é de menor importância. Não, isso é coisa muito séria. Foi a razão do primeiro concílio da igreja. Por isso que todos aqueles que dizem crer em Jesus no seu evangelho não podem ver com olhos tolos que não dão importância a essa questão, tamanho assunto. O verso 7 diz: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Aleluia!
São Pedro, naquele concílio, ouvindo o debate entre São Paulo e São Barnabé, e aqueles que sustentavam que os gentios precisavam se circuncidar e guardar a lei para ser salvos, o líder da igreja em Jerusalém levanta-se e se posiciona. Vocês todos sabem, desde há muito, Deus me levantou para que os gentios, por meio intermédio, ouvissem o Evangelho e nele crescem. Aleluias! A palavra apostólica, pela boca e pela escritura de São Pedro, pelo próprio apóstolo, é descrita como sendo o Evangelho. E ele vai mais longe. Deus me levantou para que por meu intermédio os gentios ouvissem o Evangelho. Os gentios ouvissem o Evangelho. E nele, no Evangelho, crescem. E nele, no Evangelho, crescem. Caro espectador, Deus levantou os seus apóstolos, Cristo ungiu os seus apóstolos para que eles anunciassem o Evangelho. E todos que ouvissem o Evangelho crescem no Evangelho. E São Pedro é categórico. Deus me levantou para que por meu intermédio os gentios ouvissem o Evangelho e nele crescem. Os gentios não precisam ser iniciados na lei e nos profetas para depois conhecer o Evangelho. Não. São Pedro é categórico, enfático em trazer à luz que Deus o levantou para que por seu intermédio os gentios ouvissem o Evangelho e nele crescem. E o texto prossegue, São Pedro continua no verso 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos considera. São Pedro dá testemunho naquele concílio que o Espírito Santo havia sido dado aos gentios da mesma forma que havia sido dado aos judeus que creram no Salvador. O mesmo Espírito que foi dado aos apóstolos judeus que estavam no cenáculo esperando o cumprimento da promessa. Aleluia! O mesmo Espírito foi dado aos gentios quando São Pedro, diante de Cornélio, do centurião Cornélio e sua casa, pregou o Evangelho. São Pedro se vale da experiência que ele presenciou, do derramamento do Espírito, aleluia, para mostrar naquele concílio que o Espírito Santo não fez acepção de pessoas, não discriminou povos, foi derramado indistintamente sobre toda a carne abundantemente. Judeus ou não judeus, porque o que importa agora na nova aliança não é a nacionalidade, não é o cumprimento das obras da lei, mas sim estar debaixo da fé em Cristo e no seu santo Evangelho. Aleluia! E no verso 9, ele confirma essa revelação. Olha o que São Pedro fala. E não estabeleceu distinção alguma entre nós. Nós quem? Judeus, porque São Pedro era judeu. E eles quem? Os gentios, purificando-lhes pela fé o coração. A purificação de pecados, o perdão de pecados, a redenção, a salvação, a regeneração, a vida eterna. Deus dispôs a judeus e não judeus da mesma forma, por meio da fé em Cristo e no seu santo Evangelho. É por meio da fé que Deus purifica os corações dos ouvintes, sejam eles judeus ou não judeus. Aleluias, glória a Deus, que São Pedro adverte no verso 10, durante aquele concílio. Agora, pois, porque tentais a Deus
pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar. Aleluia! São Pedro traz à luz naquele concílio que se constitui uma tentação a Deus, uma provocação a Deus, tentar impor aos discípulos de Cristo, judeus ou não judeus, judeus ou gentios, o dever de guardar as obras da lei, o dever de se circuncidar, o dever de cumprir as obras da lei. E São Pedro é categórico: nós, nem nossos pais, nem nossos antepassados, os de outrora, nunca ninguém conseguiu suportar a lei, nunca ninguém conseguiu a cumprir integralmente. A lei era santa, justa e boa, mas ela não tirou do homem o poder do pecado, e esse pecado que havia no homem era avesso à lei, porque a lei era santa, justa e boa, mas o homem era pecador, e o pecador não se agrada do que é santo, justo e bom. É por isso que a lei nunca justificou o homem, porque apesar de ela ser santa, justa e boa, ela não foi capaz de, por meio dos seus sacrifícios, tirar do homem esse pecado terrível que o fazia se inclinar às maldades. Glória a Deus que providenciou o sacrifício de Cristo, o sacrifício que inaugurou a nova aliança. Aleluia! Porque por meio daquele sacrifício o homem agora pode ser purificado dos seus pecados, bastando-lhe crer em Cristo e na sua palavra, o Santo Evangelho. Que ninguém provoque a Deus, tentando impor a judeus ou não judeus o dever de cumprir as obras da lei para serem salvos. Pela graça sois salvos, diz a Escritura, por meio da fé. Aleluia! A salvação é desfrutada na graça de Deus, no ministério da nova aliança, porque é no ministério da nova aliança que se manifestou o ato de justiça, o ato de graça de Cristo, de morrer por nossos pecados. E uma vez manifesto esse ato de justiça, o homem pode dele desfrutar por meio da fé, e por meio da fé alcançar o perdão e a purificação dos seus pecados. Aleluia! E no verso 11, São Pedro encerra dizendo: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aleluias! Caro espectador, hoje muitos não passam pelo rito da circuncisão, porém incutem nas mentes e nos corações que só haverá salvação se os homens conciliarem obras da lei com a fé. Esse é o sinal distintivo entre a pregação daqueles fariseus convertidos e o que ocorre nos nossos dias. Mas da mesma forma sustentam que sem as obras da lei não há salvação. Caro espectador, esteja alerta, porque apesar de não exigirem a circuncisão, exigem que os crentes mantenham-se na lei. Afirmam que abrir mão da lei compromete a salvação. Esse discurso sórdido, equivocado, rasteiro, no meio da igreja, é um discurso que provoca a Deus. Nem judeus, nem gentios que creiam em Cristo e seu Evangelho precisam das obras da lei. Porque as obras da lei, a lei, foi enviada por Deus por meio dos santos anjos. Era uma aliança justa, santa e boa, mas incapaz de justificar os homens. Por isso que São Pedro alertou: nem nós, nem nossos pais conseguimos suportar aquele jugo.
porque nem os judeus do presente, nem os judeus do passado, nem os judeus do futuro, apesar de toda a sua sinceridade, conseguem ou conseguirão cumprir a lei fiel e integralmente. Assim como nenhum gentio apegado à lei, por mais que seja sincero, consegue ou conseguirá cumprir integralmente a lei e os profetas. Que ninguém provoque a Deus, pois Ele enviou o seu favor, a sua graça, por meio do sacrifício de seu Filho, para que os homens experimentem a justiça, a purificação dos pecados, o perdão dos pecados, por meio da fé em Cristo e no seu santo Evangelho. Eis aí, caro espectador, mais uma pregação constante do livro de Atos, a pregação dos fariseus, que insinuou que os crentes entre os gentios precisavam guardar a lei para ser salvos. Que ninguém ignore, todos, judeus ou gentios, para serem purificados, para serem justificados, basta-lhes a fé em Cristo e no seu Evangelho. Por isso que agora, na nova aliança, só precisamos anunciar a todos os povos apenas o Evangelho da graça de Deus, porque é por meio dele que os homens serão purificados e justificados. Caro espectador, dê um like, aleluia, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na nova aliança, agora na vigência da nova aliança, basta a todos os povos, judeus ou não judeus, a pregação da fé, o Evangelho, porque para isso todos os apóstolos foram levantados. Todos os apóstolos foram levantados para anunciar o Evangelho, para que todos, judeus ou não judeus, por meio da fé sejam justificados e alcancem o perdão dos pecados e a purificação de suas maldades. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu templo, seja qual for o seu mediador, seu profeta, suas obras religiosas, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo Evangelho, venha alcançar justiça por meio da fé, venha alcançar purificação de todos os seus pecados. Sim, venha se esconder em Cristo e na sua graça, porque agora que ninguém provoque ao Senhor, tentando impor a judeus ou não judeus o dever de cumprir a lei, ou o dever de cumprir qualquer obra de qualquer religião para alcançar justiça, porque Deus dispôs a todos os povos de uma mesma forma, indistintamente, o seu favor, a sua graça, a salvação por meio da fé em Cristo e no seu Evangelho. Amém? Graça